Om Arjen Yogen Objansan Pe Mages Ardon Pola Yatsen Chogin Yodron Ye Pe Majun Shek Sudra Ordo Candromam Pecor, Ceci Jesu Dacruci, Gingelopci Arshexuso, Guru Pemasi Giahum, Onargen Yogen Ojansan Emagesardon Pola Yatsen Chogin Yodronye Emajune Shek Sudra Ordo Candromam Pecor, Ceci Jesu da cruci, Gingelo Ciosexuso, Guru Pemasi Geahum, Onargen Yogen Johnson, Emages Ardon Pona, Yatsen Chogin Yodronye, Emajum Neshen Sudra, Ordo Candromam Pecor, Ceci Jesu da cruci, Gingelo Ciasexuso, Guru Pemasi Giahum, Sanjay Chodan Sochi Chodam La Joncho Bardo Darne Chapsuchi Dagi Jin Sochi Pesonanchi Drola Penchi Arsanje Dropasho Sanje Chodan Sochi Chonam La Joncho Bardo Dagne Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Rola Penchi Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodam La Joncho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penchi Sanje Drupasho. Na página 6, para essas três caias de lama. Emarro,
no reino puro do espaço básico dos fenômenos, livre de elaborações, na esfera da natureza dos fenômenos, além dos três tempos, além do princípio e do fim, está a corporificação de suprema bem-aventurança, espontaneamente perfeita e completa, além de qualquer sentido de algo a ser feito, presença semelhante ao céu, sem preconceitos ou inclinações. Suplico ao Lama como Dharmakaya, suplico a ordem Pema-Chögyam. No reino puro do êxtase supremo, espontaneamente realizado, estão as corporificações dos sugatas da forma, fala, mente, qualidades e atividades, dotados com os 5 aspectos da sabedoria primordial, revelando-se individualmente como as faces da presença compassiva. Suplico ao Lama como Sambhogakaya, suplico a ordem Pema-Chögyam. No reino da pureza inata deste mundo pleno de sofrimento, surgindo através da suprema compaixão pelo bem-estar dos seres, emanações agem para beneficiar os seres através dos meios hábeis que domam de todas as formas possíveis. Suplico aos lamas como Nirmanakayas dos três tempos, passado, presente e futuro. Suplico a ordem Pema-Chögyam. Página 8, prece para alcançar a cidadela da sabedoria intrínseca. O que quer que apareça de fato com objetos visíveis ao olho, tudo no mundo externo, embora apareça, descanse sem tomar isso como sendo real. A purificação da percepção dualista é a forma clara, porém vazia da deidade. Suplico ao Lama do desejo e do apego naturalmente liberados. Suplico a ordem Pema-Chögyam. Que quer que ressoe de fato com objetos perceptíveis ao ouvido, todos os sons percebidos como agradáveis ou desagradáveis, descanse na união do som com a vacuidade, livre do pensamento especulativo. A união do som com a vacuidade, além do princípio e do fim, é a fala dos vitoriosos. Suplico a fala dos vitoriosos, a união do som com a vacuidade. Suplico a ordem Pema-Chögyam. Que quer que surja de fato com objetos na imaginação, não importando quais pensamentos surjam dos 5 venenos emocionais, não permita que sua mente os antecipe, siga-os ou se entregue a eles. Ao permitir que esse movimento descanse em sua própria base, você é livre do Dharmakaya. Suplico ao Lama da sabedoria intrínseca naturalmente livre. Suplico a ordem Pema-Chögyam. Externamente, há a pureza das coisas percebidas como sendo objetos externos. Internamente, há a liberdade da natureza da mente percebida como sendo sujeito interno. Entre esses, há o reconhecimento da verdadeira face da lucidez total. Através da compaixão dos Tathagatas dos três tempos, possa-me ser concedida a bênção que liberta meu fluxo mental. Boa noite. Bem, queridos. Quantos anos, né, Tina? Reencontros aqui no JEP. Muito bem. Então, a gente vai retomar o texto na página 53. Ainda é o texto, né, do Retiro do Lama, né, do ano passado. Então, no segundo parágrafo. Agora, quando estamos praticando shamatha, em princípio não estamos fazendo nenhuma sequência. Então, é como se a gente estivesse suspendendo o próprio tempo. Porque onde tem sequências, tem tempo. Mas ali não tem sequências. Ali tem estados mentais.
Os estados mentais não são necessariamente causados por uma sequência. Por exemplo, eu posso estar com raiva, mas eu posso suspender a raiva, sem necessidade de que algo objetivo aconteça e se introduza para que a raiva seja suspensa. Não, ela é um estado mental. Ela surge e cessa. Quando nós começamos a operar com shamatha, começamos a nos dar conta de que aquilo que acontece são estados mentais que surgem e podemos fazer aquilo desaparecer. Então, quando surge, não tem uma sequência. São estados mentais que surgem, não tem propriamente um tempo. O tempo não vem ao caso, porque não tem uma sequência que eu acione da qual algo vai decorrer. Não. Aquilo são estados que eu posso fazer surgir, posso fazer cessar. Então, esse é o ambiente de shamatha, o ambiente da meditação. Nós sentamos e vamos contemplar desse modo. Se surge agitação, eu não digo, agitação é por causa de tal coisa. Não, eu digo, surgiu a agitação, agora cessa a agitação. Agora tem calma, tem calma. É assim. Então são estados, eles mesmos, surgidos luminosamente. Esse é o ambiente de shamatha. E o ambiente do samsara é originação dependente. Funciona assim. Porque eu ouvi tal coisa, eu fiquei agitado, perturbado, ansioso. Agora eu ouço outra coisa. Então, não estou mais ansioso. Tem uma causalidade. Parece que tem uma causalidade para o surgimento das coisas. Isso é originação dependente. O Buda vai descrever a originação dependente assim. Bom, então, na prática de shamatha, a gente só reconhece os estados mentais que surgem. Então, a princípio é super simples. A gente se perde porque a gente gruda nos estados mentais e vai, né, alimentando e seguindo aquilo. Então, não haveria nada mais para fazer, apenas a mente observa a própria mente, vê o movimento da mente, vê a quietude da mente. Não se prende nem à quietude, nem ao movimento, nem bom nem ruim, apenas observar, observar o movimento da mente. A raiva vem, a raiva não é boa nem ruim. A raiva só surge, do mesmo jeito que surge, vai embora. Pensamentos, memórias. A prática é isso, né? A gente já sabe, mas sempre é bom lembrar, né? Porque na prática de shamatha parece assim que a gente começa a querer fazer alguma coisa ali dentro. Por exemplo, se eu perco a concentração no objeto que eu escolhi, eu fico um pouco incomodado. Posso ficar tenso, ansioso, agitado, porque não estou conseguindo fazer a shamatha. Ou às vezes o contrário, a gente relaxa demais e aí eu com a mente muito frouxa, né, passeando por coisas variadas. Então não é nenhum nem o outro. É uma atenção plena, relaxada, que apenas observa o que vai brotando, mas não segue nada. Né? Então veja que é um treinamento que tem que fazer, porque não é simples fazer isso. A instrução é fácil, agora fazer não é tão simples. Né? Então sempre lembrando isso, né, da essência de shamatha, como que aquilo vai praticar. A pessoa está observando, por exemplo, a respiração. É isso, no meio da respiração surge um monte de coisa. Está observando os 5 lungs, no meio dos 5 lungs surge um monte de coisa. A gente aprende a relaxar no meio disso e retomar, 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 retomar 1 bilhão, 1 trilhão de vezes. E a mente vai gradualmente. Né? Não sei se vocês sentem bem isso. Por exemplo, se você faz uma sessão de 15 minutos ou 30 minutos, você percebe que a mente vai baixando um pouquinho. Se você faz uma sessão de 1 hora, a mente já pacifica um pouquinho mais. Se você der um intervalo e retomar e fizer mais 1 hora, né, vai dando uma sensação mais forte da experiência de meditação mesmo. Que seria, em algum momento, a gente alcançar o que se chama de samadhi, né, de absorção meditativa, em que a mente, pelo menos por alguns instantes, né, alguns momentos, ela fica completamente absorta. Né? Esse é o treinamento. Só isso. Não é fácil? É facílimo. Só isso e tudo isso, né? Deixa eu pôr aqui a caixinha de som que é mais alta se alguém for falar. Certo, né, Marcelo? Interessante.
o quanto de esforço, né, que precisa em cada momento de chama, né, da produção loucura da nossa mente. Assim, tá lendo o livro da Emma Children de novo, quando tudo se desfaz. Sim. E é muito interessante as discussões do Dunkel sobre chama. Ele fala assim, ele não usa nem a palavra concentração, ele não tem que as pessoas façam muito esforço. Ele coloca a sua atenção gentilmente na expiração. Ele fala só uma respiração. É bem interessante. É simples, bem interessante. Assim. É a abordagem bem... Lembrando, né, que em Shamatha a gente começa com o relaxamento. Por isso, né, a expiração. Na inspiração aumenta a atenção plena, na expiração aumenta o relaxamento. Na inspiração aumenta a atenção plena, então vai encontrando um ponto ótimo, né, entre atenção plena e relaxamento. Esse é um treinamento fundamental, com certeza. Enquanto não tiver essa tranquilidade, esse relaxamento, esse bem-estar, não adianta apertar o foco. Não adianta, porque só vai tensionar mais, né, o corpo, a energia e a mente. Acho que muitos de nós, assim, a gente comete assim, essa falha, vira e mexe, né? A gente põe assim, intensidade demais em algum foco e aquilo gera, né, um movimento interno que não funciona bem. Também não pode ser frouxo. Exatamente, também. Se relaxar demais, daí você vai ficar numa mente do reino dos animais, assim, que é o torpor dos animais. Assim, você está bem, você está tranquilo, está relaxado, mas não está pensando em nada, mas também não tem vivacidade mental, não tem brilho, a atenção plena está fraca. Então daí fica lá. A marmota, babando, no sol, assim, ó. Né? É outro extremo. Sim. Não tem pelo menos me bateu o foco, assim, tem por assim, gente, vai ter uma meditação nenhuma. Uma meditação ruim, né? A gente senta e a gente senta, primeira meia hora e faz umas viajadas, não sabotadas, meditação não tem nada. Eu estou achando que estou mudando. Sim. Você vai fazer aquilo. Desde que tem uma disciplina de não, vou sentar agora para meditar. Exato. Tem que seguir a instrução. É bem simples. Eu tenho que ter clareza de seguir a instrução daquilo que eu escolhi. Só isso. Se eu escolhi observar a respiração, é isso que eu vou fazer. Né? Assim, tem que puxar um pouco a mente, sim. Né? Se deixar a mente muito solta, você não faz shamatha. Shamatha é amarrar a mente, né, no objeto. Amarrar a gente e o mente, né? Exemplo do cavalo. Você amarra o cavalo para domar, mas você não bate, né? Você não estrangula o pescoço do cavalo. Você amarra um pouquinho, né, com leveza. Então esse é o ponto. Nem aperto demais, então tem, né, ali um controle, né? Que nem lembram daqueles rádios quando vocês eram jovens, né? Assim, BBC London, né? Aquela coisa assim, né? Ondas curtas. Eu não conhecia, eu só peguei FM, né? Sei. Ouviu muito jogo de futebol no AM, que eu sei, no radinho de pilha. Maracanã, no radinho. Rádio Mundial, né? Então, a gente, né, tem que sintonizar direitinho na estação, assim, da shamatha, né? Então, nem muito para lá, nem muito para cá. Eu acho que você sente, né, que você encaixou. Assim. Opa. A pessoa assim, não respira, que senão estraga. Né? Achei. Às vezes, quando você acha por um tempinho maior, você pensa, agora eu ilumino. Agora vai, né? Né? Isso aqui não, né? São só estados, né, temporários. Até o mosquito picar, até você lembrar do boleto, sei lá, qualquer coisa, né? Então, lembrando disso, né? Prática de shamatha enquanto um processo de pacificação necessário. A Mariana Luz é a época do meu avô, sei. Uhum. Amei. Então tem isso, né? E aí, então, isso. A shamatha eu suspendo o tempo. Em shamatha não tem tempo. Você está num estado de parar tudo. Mas aí, o samsara é o quê? 12 elos de originação dependente, né? Então, o Lama relembra isso, uma pincelada. Né? Então, nós temos contato. Contato é assim, olhos, ouvidos, nariz, língua e tato.
Do contato surge a experiência de agradável e desagradável. Isso é Vedana, sensações. Isso é super grave, pessoal. Está tudo descrito ali na roda da vida. O contato não é um contato comum. Ele já seria o contato do karma. Ele é simbolizado por um bebê no seio da mãe. O bebê pequeno se vira para o seio da mãe e vai em direção ao seio. O contato é isso. Ou seja, já tem um karma, tem um processo de atração. Então, nosso contato nunca é neutro. Ele é sempre um contato propelido karmicamente. No momento seguinte, eu avalio se aquilo é favorável ou desfavorável. Porque eu tenho um filtro kármico que avalia se aquilo é o que eu quero ou não. Então, eu posso ter coisas que me assustam e coisas que me atraem. Se aquilo me atrai, eu gero apego. Se aquilo me assusta, eu gero aversão. Isso já é a etapa seguinte, é Trishna, no oitavo elo, né? Então, eu tenho Sparsha, que é o contato, sexto elo. Tenho Vedana, que é gostar ou não gostar, sensações, né? Sétimo elo. E tenho Trishna. Ó, entrou um rádio aqui. Espera aí, a Mariana Luz. Pronto, mutei ela. Eu tenho Sparsha, que é o contato, tenho Vedana. Mas isso é uma sequência, como vocês estão vendo. Primeiro eu fiz contato, do contato tem uma sequência, eu gosto ou não gosto. Do gostar ou não gostar, tem também uma sequência. Eu quero ou não quero, ou rejeito. E a partir disso surge, então, o desejo e apego. Eu quero o que é bom, não quero o que é bom, não quero o que não é bom. Disso surge o Upadana. O Upadana, né, o apego, é o processo de prisão. O Upadana é a prisão ao Sansara. Como opera o Upadana? O Upadana é simbolizado por uma pessoa que está debaixo de uma árvore, colhendo frutos. É exatamente a descrição de Mara. Mara oferece os frutos do Sansara. E por isso eu fico preso no Sansara, operando com o Upadana, que é mais ou menos assim. Aquela árvore oferece o que eu quero. É a árvore que atende os meus desejos. Eu olho o mundo como a árvore que atende os meus desejos. Assim eu estou envolvido em Upadana. Eu aprendi a encontrar o que eu gosto e escapar do que eu não gosto. Então começo a procurar o que eu gosto. E vou procurando, procurando, e vou encontrando. Aí eu fico preso ao processo de encontrar aquilo que eu gosto. Esse processo em si mesmo tem impermanência e insatisfatoriedade dentro. A impermanência é, eu consegui o que eu queria, mas aquilo começa a se desfazer, começa a deixar de ser atraente. E também aquilo pode simplesmente desaparecer ou ser levado. Quando aquilo começa a se desfazer, eu tenho insatisfatoriedade. Quando aquilo repentinamente some ou é levado, eu tenho impermanência. Então, em todas as ações ligadas ao Upadana, eu tenho isso. Tenho também o medo de perder aquilo que eu gosto, aquilo que eu encontrei, ou de que aquilo seja levado pela impermanência. Esse é o aspecto ligado ao Upadana. Portanto, o Upadana não produz uma satisfação verdadeira. Mas, como eu aprendi a encontrar as coisas a partir de Upadana, surge o elo subsequente, que é Bhava. Bhava é nascimento. Quando a gente aprendeu a encontrar os frutos do que a gente gosta, nós dizemos, eu sou isso. Então, a gente encontrou a inteligência que vai propiciar as ações subsequentes. A gente localizou a inteligência que é capaz de olhar para as coisas e fazer isso e fazer aquilo, e consideramos que aquilo somos nós mesmos. Isso é a sétima consciência. Nós somos isso. Quando surge a sétima consciência, surge o 11º elo, que é a Jeti. Jeti são as circunstâncias da vida. Assim, nós estamos no mundo com um tipo de inteligência que sabe fazer certas coisas, e vamos agindo, agindo e obtendo os frutos. Mas a gente não obtém totalmente, aquilo é um pouco insatisfatório, um pouco transitório. Desse modo, a gente nunca chega em lugar nenhum. Mas como temos a sensação de que estamos pegando as coisas que queremos pegar na árvore do desejo, nos mantemos fazendo aquilo. Isso é originação dependente. Nós estamos sempre fazendo ações desse tipo, buscando repetir ações que a gente já fez antes. E aí nós vamos deslizando em direção ao 12º elo. 12º elo é inevitável dentro do processo de originação dependente, que é um progressivo esgotamento. É um esgotamento. Então, nós temos envelhecimento, adoecimento, decrepitude, morte. Isso é esgotamento. 12º elo, dentro de uma vida a gente já passou por várias mortes. A gente pode não perceber, mas a gente já passou por várias mortes, situações que amadureceram, que foram deslizando, deslizando e pluft. É assim. Sendo que a mente que colhe aqueles frutos específicos, que é o Upadana, ela eventualmente morre junto. Aí nós podemos renascer com outras mentes que olham as coisas de um jeito um pouco diferente, fazer outras coisas.
mas eventualmente nós renascemos com a mesma mente. A gente dá um jeito e se transfere para um outro lugar e vai usar o mesmo processo de lidar com as realidades e de construir as coisas e segue operando assim. Então, essa é a visão da originação dependente. Quando o Buda vai descrever as causas do sofrimento, ele descreve a originação dependente. Vocês vão ver grandes mestres também, voltando lá, explicando a originação dependente, porque consideram que esse é o método pelo qual a gente compreende o samsara, como o samsara opera. Entendendo isso, nós vamos entender os 5 elementos que o Buda descreve em vários lugares, como no Sutra Surangama. Então, revisãozinha, de novo, né, do vestibular, do Enem, dos 12 anos da originação dependente, especialmente do 6º ao 12º. Né? Então, acho que é muito importante lembrar aqui que a essência dos 12 elos é insatisfação, dukkha, né? Uma mistura de acontecimentos insatisfatórios, um pouco sofridos, um pouco agradáveis, né? Porque esse é um ponto que acho que quase todos nós ainda nos encontramos. A gente entende um pouco a primeira nova verdade, mas ainda assim acha que vai fazer o samsara dar mais ou menos certo, né? O samsara é mais ou menos insatisfatório. Às vezes é insatisfatório, mas às vezes é bem satisfatório, né? A pessoa lembra, assim, tá vendo um filminho, aí abre aquela barrinha de chocolate, bem aquele que você gosta, aí come um quadradinho, come 2 quadradinhos, a barra inteira é tua, não tem nem com quem dividir. Ah, isso é o céu, né? É o céu dos deuses do chocolate, coisa assim, né? O novo reino dos deuses do desejo. Então parece assim que o samsara pode dar certo, né? Quem tem méritos experimenta uma vida mais ou menos boa. E a pessoa não tem muita, assim, não está tão insatisfatória, está um pouco, mas não está muito. E aí ela vai indo, né? Assim, alegremente, como a Lama diz, né? Vai mergulhando no samsara. Mas os 12 elos sempre são insatisfatórios, porque é isso, né? Todo apego, uma hora que não se esgota. E você tem que pular para um próximo apego, um próximo apego, um próximo apego. Então, um processo infinito, né, de buscar objetos interessantes, lugares, situações, experiências sensoriais, né? A gente já olhou isso muitas vezes, mas ainda deposita um pouco da esperança de felicidade nisso, né? Não é um saco, Kika? Como é que a gente pode chegar a uma renúncia verdadeira? Não é uma renúncia, né? Não é uma renúncia por disciplina, né? Renunciar aos prazeres do samsara, na marra. Isso não adianta. Eles vão junto na tua mente. Lá, o monge está lá no alto da montanha e está fervendo, está tremendo de febre, de desejo, por exemplo. Não adianta. Então, essa renúncia aos prazeres do samsara vai surgir justamente por esse olhar profundo de que eles não cumprem o que prometem mesmo. Não é ali que você vai encontrar paz, felicidade, tranquilidade, né? A gente tem que lembrar disso 1 bilhão de vezes, né? A gente tem que lembrar. Senão a gente vai seguir meio aquela tentando fazer um acordo. Você, né, promete uma coisa para o Buda e uma coisa para Mara. Mara, o demônio, aquele que nos tenta, né? Então, Mara, se você fizer tudo o que eu quero, eu prometo que eu não saio do samsara direito. Como assim, né? E para o Buda a gente vai lá e acende uma vela, ó, abençoado, eu quero me libertar de qualquer jeito, é nessa vida mesmo, ou vai ou racha, né? A gente nunca lembra, né, que o Buda e Mara são o mesmo. Mara não é separado do Buda. Eles fazem uma dobradinha, né? O tira bom e o tira mal, né? Então, esse ponto sempre é bom relembrar como que os 12 elos operam, como que a gente cai novamente em identidades e fica girando os pratos. Uma linguagem assim bem simples em que a gente se percebe, né, recaindo, recaindo. Opa, em algum momento a gente olha para isso, tudo bem, está operando. Mas agora eu vejo o processo acontecendo, já estou olhando ele acontecer, então eu já estou meio de fora. Estando um pouco de fora já é um grande passo, né, para não ser completamente arrastado. Aí no meio disso, eu vou praticando, 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 né? E vamos dizer, a solidez, né, do samsara vai diminuindo. Os 12 elos vão perdendo solidez, a aparente solidez, né?
Então, isso vai fluindo. O Lama relembrou isso. Aí também tem os 5 elementos da originação dependente. Quando nós encontramos algo, esse é o elemento terra. Quando a gente toma aquilo como real. Então, por exemplo, a gente tem uma visão, uma audição, ou qualquer fenômeno ligado a olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Quando aquilo surge como real, eu vou tomar aquilo por base para o desdobramento da originação dependente. Então, agora eu vou julgar se eu gosto ou não gosto daquilo, mas primeiro eu tomo aquilo como real. Eu dou uma solidez, né? Eu dou um elemento terra para aquilo. Vamos supor que eu goste. Quando nós gostamos, nós seguramos. Quando eu seguro, isso é o elemento terra. Então, eu dou uma definição para aquilo. Aquilo ficou claro. Tem uma dimensão de apego, uma dimensão de solidez. Quando tem uma dimensão de apego e solidez, eu estou considerando que aquilo está fixo, está firme. E a partir daquilo, eu vou desdobrar outras coisas, vou produzir outros desdobramentos. Mas o que é que acontece? Aquilo que é firme, mesmo que seja uma definição assim, bom, agora vou alugar uma casa, então depois de procurar muito, encontrei o local, como por exemplo a sede do SEB, nova sede do SEB. Aí está lá. Aí a gente olha e diz, bom, aquilo é... Mas a forma como a gente olha pode começar a mudar, né? Aquilo depende do olhar. Então, tudo aquilo que a gente olha tem... Aquilo não é terra, terra fixa. Embutido no nosso olhar tem um movimento, que é o aspecto água, inevitável. Então a gente diz, bom, eu não sei se era esse o lugar que eu queria, eu não sei bem. Pode ser, né? Vamos ter que arrumar isso, fazer aquilo, então surge um aspecto água que se move. Logo, a terra não é fixa. A gente descobre que tem ruídos dos vizinhos, etc. E aquilo afeta o aspecto terra que a gente tinha imaginado. Esse é o aspecto água. As coisas se movem um pouco. Quando surge o aspecto água, a gente sente que tem que colocar energia para restituir o aspecto terra. E essa energia é o fogo. Nós botamos empenho, esforço. Em qualquer coisa que a gente esteja fazendo, vamos supor, ia falar de casamento, mas casamento é uma coisa um pouco sensível. Então vamos falar de trabalho, né? Aí a pessoa, enfim, primeiro dia no Banco do Brasil, aí errou. Aí a pessoa começa, bah, mas aqui não é bem o que eu queria, porque agora eu vou ter que conviver com aquela pessoa e com aquela outra. E tive que levantar muito cedo hoje para chegar aqui. Tem que atravessar a cidade para chegar. Não foi muito legal assim. Esse já é o aspecto água, porque a gente tinha olhado aquilo como uma certa coisa, mas aquela coisa não era aquilo mesmo, é um pouco diferente. Mas aí a gente coloca esforços para manter aquilo funcionando, operando. A gente segura aquilo. Todo mundo segura alguma coisa, faz um pouco de esforço para a coisa dar um pouco certo. Assim, a gente faz a nossa parte. E você faça a sua parte, entendeu? É assim, nas relações é um pouco assim. É melhor a gente entender que aquilo não é perfeito. Mas eu faço a minha parte. Você faz a sua parte, nós vamos indo. Na sequência, nós temos o elemento ar. O elemento ar vai assoprando esse fogo. Então, nós temos um aspecto sutil que se move, que nos permite manter o fogo operando, e o fogo vai trabalhando com essa dimensão que move a água, tentando manter a solidez. E nós temos uma dimensão sutil, que é uma dimensão éter, que é uma liberdade natural da mente. Essa liberdade natural da mente também está olhando para aquela terra e, de repente, ela diz: adeus, Banco do Brasil. Então, nós temos sempre um lugar que é um lugar de onde vem a subversão do elemento terra. Nós vamos explodir o elemento terra. Aí nós avançamos. E acima disso tem o espaço. O espaço é o elemento verdadeiro. Do espaço veio tudo. O espaço é a dimensão livre da nossa mente. Então, de lá, nós podemos fazer novas terras surgirem. E essas novas terras também vão deslizar um pouco e a gente vai tentar sustentar, e nós vamos assoprar. E nós vamos olhar também com uma possibilidade de virar aquilo tudo e fazer uma outra coisa surgir. Essa é a nossa história. Nós estamos tombando esses elementos. E tombando os elementos e andando, e aí nós saímos de um tipo de originação dependente para outro tipo de originação dependente, assim por diante. Sendo que os 5 elementos, pessoal, são a manifestação luminosa da própria mente. O Buda explica claramente. O elemento terra é uma construção luminosa, o elemento água é uma construção luminosa. Isso é a própria natureza livre da mente. Mas aqui é como se essa parte a gente tirasse. Mas não tem nada que não seja isso. Então, o nosso desafio é sempre olhar o aspecto primordial da mente, produzindo as aparências e o jeito como as aparências surgem. Eu acho essa parte sempre muito comovente.
Porque nós estamos num aspecto muito sutil, que é a natureza livre da mente, e ela cria a sensação de terra. E quando nós tomamos essa sensação de terra por base, nós podemos criar outras coisas, e criar outras coisas, e criar sequências de situações terra como se fossem verdadeiras, assim. E essa fantasia toda, que inclui a nossa própria sensação de existir dentro de um corpo, vai se sucedendo. É assim. Então, nós estamos do lado de cá, do Sansara. Então, por exemplo, a gente está agora acompanhando toda a situação das enchentes no Rio Grande do Sul. Então, você vê claramente, né, o elemento terra se dissolvendo no elemento água, excessivo, e o esforço das pessoas em tentar manter o elemento terra funcionando, e aquilo sendo difícil, em algumas situações impossível, né, e aquilo literalmente vai dissolvendo tudo. Pelas construções, daqui a pouco vão indo embora, né, vão se dissolvendo. É muito impressionante, né, ver o nosso esforço, né, de construir cidades. A gente pega e levanta aquilo com terra, com água, com fogo, com ar, com éter, tudo no espaço. E aí, daqui a pouco, aquilo oscila por algum motivo, por vários motivos. E a gente se desespera, porque a gente se apegou completamente àquele elemento terra, aquele modo de vida, né, de dizer esse é o meu apartamento, né, meu carro, meus móveis, minhas coisas. E de repente não tem mais nada daquilo. É muito assustador, não é? Porque a gente gerou um grande apego. Então a gente tentou estabilizar uma situação dos 5 elementos, e aí gostou daquilo, gerou desejo, apego, né? Nasceu como o dono do apartamento 201, por exemplo. Aí tem uma identidade, né? Tem uma chave, o porteiro te conhece, você pode entrar, não pode não entrar. Surge todo um mundo assim. E de repente aquele mundo se dissolve numa enchente, num dilúvio assim. É chocante. É uma manifestação clara, né, da sequência dos 12 elos, porque não tem jeito. O 12º vem para todo mundo, para todas as circunstâncias. Tem, né, envelhecimento e morte, em função de vários fatores. Ah, tem lugar que é seguro. Estava falando sobre isso um pouco antes, né, do estudo aqui. Ah, tem lugar que é seguro. Não tem lugar seguro. Tem algum lugar no Sansara que seja seguro, né? Os elementos, eles flutuam em qualquer lugar que você esteja. Então, por exemplo, lá, né, com o aquecimento global, as águas subindo, né, as Ilhas Maldivas, né, aquele paraíso, estão afundando. Progressivamente elas vão desaparecer. E provavelmente as regiões litorâneas do mundo todo vão desaparecer, se tomadas por água. E é onde se concentra 2/3 da população da Terra, é nas regiões litorâneas. Então vai ser uma confusão, né? Por exemplo, né, o Polo Norte já derreteu em grande medida, mas o Polo Sul, que é o maior, né, a maior acumulação de água doce do planeta, ele está derretendo também rapidamente. Grandes icebergs, né, assim, se desprendendo, assim, sendo indo, né, e virando água. E aquilo vai subir, não tem como não subir. Está acontecendo mais rápido do que os cientistas tinham previsto. Então, como é que vai ser isso tudo? Como é que o elemento Terra vai lidar? Então, a gente está pegando um aspecto bem grosseiro, que é o planeta, né? Placas tectônicas, né? Montanhas, rios, mares, etc. E aí, na nossa vida particular, então, os elementos são muito instáveis, não são? A gente vê no próprio corpo, né? Assim como o corpo é instável, como os elementos dançam, como o elemento terra uma hora está bem, tem energia, tem força, tem sustentação. Daqui a pouco a pessoa pega uma gripe, daí o elemento terra enfraquece, o elemento água se desbalanceia, a pessoa fica cheia de fluidos. Aí o elemento fogo também enfraquece, ou não, a pessoa está com febre, o organismo está lutando, gerando fogo para tentar curar aquilo. E aí vai. O tempo todo os elementos oscilando no corpo, oscilando na vida, nas relações. As relações às vezes têm bastante terra, tem bastante comprometimento, solidez, daqui a pouco aquilo oscila. De repente surge fogo numa outra direção, né? Literalmente, né? Ou o elemento éter, né? Surge aquele éter assim que a pessoa fica muito agitada, muito olha para aquilo tudo, né? Assim,
ou dá muita importância, ou não aguenta mais aquilo. É muito interessante, a dança dos elementos. Teve uma época que é um livro que a gente não tem falado muito mais, mas é um livro que fez teve um impacto na Sangha, assim, uns anos atrás, do Chinley Norbo, pai do Dzongzar Khyentse Rinpoche, que era o Magic Dance. Tem, a Lúcia da Letra publicou, né? A Dança Mágica. Acho que chegou a publicar, né? Vocês têm em português? Alguém tem? Tem, né? O Dança Mágica, né? O Henrique fez tudo, né? Isso aí. Dança Mágica. Hum. Então é um livro muito bonito, poético, em que ele fala sobre a dança dos elementos, comparando, né, com as dakinis, né, com as deusas dos elementos. É bem bonito. Então, a gente deveria observar isso ocorrendo o tempo todo. Entendendo que isso é assim, ou seja, é impermanente, é vazio, luminoso, a gente deveria relaxar nesse processo do fluxo dos elementos. Tem algumas, por exemplo, a pessoa que morre em paz, né? Aquela pessoa que morre e deixa os elementos irem embora. Eu lembro, assim, de um clássico budista, Kung Fu Panda 1, né? Quando o mestre Tartaruga vai morrer, vocês lembram da cena do mestre Tartaruga morrendo? Que ele vai se dissolvendo assim no ar e uma chuva de pétalas assim de flores ao redor dele. É uma cena muito bonita. Essas animações são bem interessantes. As animações às vezes são melhores que os filmes, né? Então é isso, né, gente? Corpo de arco-íris. Muito bonito, sim. Então isso é entender a dança dos elementos, não se apegar, não se fixar aos elementos, né? Essa não fixação aos elementos, ela pode chegar ao ponto de realizar o corpo de arco-íris em vida. Seria assim a realização máxima, né, na visão da grande perfeição, seria aqueles seres que em vida purificam completamente a sensação de solidez dos elementos e manifestam corpos luminosos, né, que não morrem, né, como Padmasambhava, como Vimalamitra, como Tapiritsa, né? Eu acho que também realizou em vida, né, Tapiritsa. No budismo tibetano também tem Chetsum Senji. É da linhagem Bon Po. Tenzin Wangyal vai citá-lo, né? Então, tem alguns praticantes que se sabe que alcançaram o corpo de arco-íris e eles aparecem literalmente assim, né, enquanto corpo comum e surgem luminosamente em vários lugares, assim. Vimalamitra, por exemplo, aparece para alguns praticantes assim muito avançados, né? Tem vários grandes praticantes que tiveram contatos imediatos de primeiro, terceiro grau com Vimalamitra. Interessante assim, né? Isso para nós é uma coisa assim, será que é mesmo, né? Mas a gente pode ir percebendo em nós mesmos, assim, né? Quanto menos apego aos elementos, menos sofrimento. Então, quando os elementos se desequilibram e vem a doença, o mal-estar, a dor. Por isso que eu volto a falar assim, a dor é maravilhosa para a gente praticar. Algum tipo de dor. Um praticante que não tem dor, ele devia bater com martelo no dedo de vez em quando, assim, só para sentir como é que eu olho, né? Geralmente nem precisa, né, fazer isso, né? Sempre tem alguma dorzinha em algum lugar. A gente olha, usa a dor, né, como um mecanismo de observação, né, da mente. Assim. Como que a mente se apega aos elementos de uma certa forma, aí sente dor. Olha que ruído agradável esse, por exemplo. Né? Né? Então é bacana usar os sons, as sensações, né, as visões todas como mecanismo de prática, observar os elementos operando, né, no meio daquilo. O tempo todo, né? Uma dança assim. É uma dança que a gente está inconscientes. E aí, estando inconscientes, vai sendo arrastado. Você tem clareza do processo e sorri para ele e deixa as coisas irem fluindo, né? De qualquer forma. Aí aquilo te relaxa, né? No meio do processo. E não se apega aos elementos. Aí é o que permite, por exemplo, esses grandes mestres como Karmapa lá, morrendo de câncer, sem tomar morfina, conversando com as pessoas, numa boa, perguntando como é que elas estavam, não estavam. Então, permite, né, assim, a mente observar os elementos e não se fixar em configurações específicas dos elementos. Por exemplo, o apego ao corpo, o apego à existência, o apego à saúde. É um apego também. Né? No Sutra de Vimalakirti, ele vai falar muito sobre a doença, né? Ele ensina doente. Ele está no leito
de enfermo dele lá, de Malakirti. Ele vai falar, eu estou doente porque os seres estão doentes. Então, assim, é interessante essa resposta que ele dá. A doença não está na mente dele, a doença está na mente dos seres que veem ele doente. Ele não está doente coisa nenhuma. Na mente de um Buda não tem doença ou não doença. Então é importante também assim, não tem doença, mas não é. Então o Buda é saudável. O Buda não é nem saúde nem doença. Ele está além das categorias duais todas, né? Nem saúde, nem não saúde. Esse é o ponto central de Prajnaparamita, como superar, né, as categorias duais assim de pensamento. O tempo todo a gente está comparando. Ah, estou gostando, não estou gostando. Tá legal, não tá legal. Minha meditação tá boa, minha meditação tá ruim. O tempo todo a gente tem essa maquininha de dualidade, né? Analisando tudo e sempre contrapondo uma coisa com a outra. E aí o Buda é aquele que aprendeu a suspender esse processo. No meio das coisas, das aparências, ele suspende o processo da dualidade, né? De o tempo todo operar sempre assim, tô certo ou errado? Tá bom ou tá ruim? Tá quente ou tá frio? Também as condições climáticas também são bem boas para praticar, né? É isso, tá quente ou tá frio? Claro que tem uma percepção de calor ou não, mas a gente passa a não gerar muito assim julgamentos de valor, se é bom, se é ruim, tá quente ou se tá frio, né? A gente lida com o que quer que venha numa boa, assim, não fica, e não é pela disciplina, é por dureza, é por ver que isso, frio é frio, calor é calor, e ambos são vazios por natureza. Então a gente não se perde muito, né, nessa discussão interna, né, se tá bom ou não tá bom. Porque se a gente fica tentando ajustar as condições todas para, enfim, praticar ou para, enfim, fazer alguma coisa na vida, a gente morre, né, e não terminou de ajustar as condições. Isso é bem comum com os praticantes também. Muita tentativa de ajustar tudo de um modo perfeito. Ah, agora sim, agora eu vou poder me iluminar. Né? Sem entender que, na verdade, essa busca por ajustar as condições que é o processo da não iluminação. O processo do samsara, do gosto não gosto. Então, 12 elos e 5 elementos, operando o tempo todo. Né? Isso é, a gente já sabe, já é simples, e aí tem que relembrar, 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 relembrar. Esse é o nosso processo de praticante. A gente se esquece disso às vezes, a gente fica meio mal, né? Fica em crise, satisfeitos com a nossa própria prática, ou com o caminho, ou seja lá com o que for. A gente vai vendo, ah, mas isso é só uma identidade, né? Mais um gosto, não gosto, né? Por dentro do caminho, assim. O caminho é muito direto, né? Muito simples. A gente vai lembrar disso, assim. Sim. Tem alguma receitinha de bolo, um conselho que você quer? Quem manja de bolo que é você. Que é. Um conselho piedoso para, tipo, eu já vi que eu estou só procurando um cara VIP. Então, tem... Sansara VIP. Yes. Também quero. Eu estou procurando desesperadamente a renúncia, mas ela não tipo, eu borracho o nariz ali na porta toda vez, mas a renúncia que é bom, tá, ainda estou querendo sentar assim. Sim. Querer boas circunstâncias, né? É aquilo que o Lama fala, né? Claro que na prática é melhor o reino dos deuses do que o reino dos infernos. Então o Lama diz assim, eu desejo a todos vocês o reino dos deuses, né? Eu não desejo o reino dos infernos para ninguém, né? Mas ainda assim, como é que eu vou me libertar do apego ao reino dos deuses, né? Das condições muito favoráveis, assim. Eu acho que uma forma boa de mexer com isso é o retiro, um pouco. 10 dias de retiro, por exemplo. Você vai para uma condição mais apertada, em que lá não tem muitas comidinhas que a gente gosta, os lugares, as informações, as pessoas, né? Você está lá meio que sozinho com o teu próprio karma, né? Então o retiro ele dá uma cortada e aí lá você tem uma oportunidade de praticar sem o Sansara VIP, assim, por um tempinho, né? Uma forma. Agora, a forma mais direta e rápida seria ver a vacuidade do Sansara VIP. Ou seja, ele é agradável, ele é cheiroso, bonito, lustroso, mas ainda assim ele é vazio. Se analisar o Sansara VIP em profundidade, né? Realmente trazer para a Prajnaparamita, olhar as condições, assim, por exemplo, isso, um alimento muito bom, assim, muito gostoso, um gate, gate, assim. Ficar olhando para aquelas condições bastante perto, né?
Aí, isso. Sabonete maravilhoso, um cheiro agradável. Daí você cheira aquele sabonete, um gate. Aí uma garrafa de licor que a pessoa gosta, alguma coisa assim. Ela só cheira, hein? Pode ver. Dá aquela cheirada, aquela cafungada. Um gate. Então é mais fácil a gente se libertar, né, do apego às coisas maravilhosas no meio delas, do que ter que se afastar e cortá-las, né? Então, isso seria o ideal, ou seja, aplicar Prajna Paramita no meio, né, daquilo e brincar com aquilo. Tipo assim, você se sente entrando no apego àquilo, daí dá uma saidinha, dá uma risadinha, assim, Amara, você não me pega, né? Pega. Então, daqui a pouco você se distrai e você cai no Sansara VIP de novo. Você aprende a dar uma saidinha. Eu acho que se a gente fizer de forma lúdica, assim, entrando e saindo, é bom. Só que você só vai saber se você está realmente livre daquilo quando você fica sem. Enquanto você não fica sem aquela coisa, você acha que você está liberto daquilo, assim, né? Mas não tem bem certeza, porque, ué, você está desfrutando daquilo o tempo todo. Então, por isso que o retiro é legal, porque você dá uma saída para testar, assim, será que eu mantenho minha energia tranquila, serena, equilibrada, sem aqueles objetos todos que despertam minha energia, né? Eu achei bem interessante, assim, em retiros mais longos, aí você vai ver pessoas, por exemplo, que no início de um retiro ficam super bem sem as coisas. É como se elas tivessem um estoque, assim, elas vieram com um estoque de energia relacionado àquelas coisas todas, e aí é que elas ficam super tranquilas por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Aí acaba o estoque uma hora. Aí a pessoa lá pelas tantas, ela, o que que eu estou fazendo aqui, que eu não estou lá fazendo coisas que realmente valem a pena, eu sou louco, eu estou aqui, eu nem vou me iluminar e também estou me privando das coisas boas da vida. A Mara vem com tudo, assim, né? A Mara invade a mente da pessoa e ela quer sair porque ela quer voltar para os prazeres do samsara. Então tem esse modelo. Tem outros que é o contrário, assim, que no início sofrem pra caramba, assim, de cara, né? Sentem muita falta, especialmente das pessoas que deixaram para trás, né? Família, amigos, etc., né? Sofrem muito, assim, os primeiros tempos e depois vão se equilibrando no meio daquilo, né? Daí lidam bem depois com aquilo. Então, cada um vai ter um tipo de reação diferente diante da privação sansarial. Parece um luto mesmo, mentira, de certa forma, né? Tem. Tem sim, você tem a sensação de que morrem coisas. Por exemplo, uma coisa bem difícil de lidar é aquilo. Será que as pessoas ainda lembram de mim? Né? Vamos dizer, daqui a pouco é isso, as pessoas seguem suas vidas. Ué, você que saiu, foi embora. As pessoas vão fazendo coisas, né? E vão indo. Tem que lidar com vários lutos, das várias identidades, né? A pessoa pensa, e quando eu sair do retiro, eu vou estar acabado, acabada, ninguém vai me querer mais. É muito engraçado ver, né, os pensamentos de retiro. A pessoa acha assim, eu não vou mais conseguir trabalho, eu vou morrer de fome, né? Minha família não vai mais querer saber de mim, né? Eu vi assim homens, né, que tinham tido filhos recentemente e foram fazer retiro, crianças pequenas. E aí, a minha ex vai arranjar um outro e o outro ele vai chamar, a criança vai chamar de pai. Não vou ser mais eu. Você vê várias aflições assim dentro do retiro que surge para todo mundo, né? É apertada a coisa. Hã? Quem manda entrar no retiro, né? Pois é. Tem, tem que ser firme que nem o Buda, que entrou e só voltou iluminado, né? Porque pai é quem cria, né? Alguém vai criar lá, né? O Buda... Não, mas o Buda voltou iluminado, aí ele ajuda o filho a se tornar monge e virar um arhat, ele ajuda a ex-esposa a se tornar uma monge e virar uma arhat, ele ajuda o pai a se tornar um monge e virar um arhat. Quer dizer, todo mundo, né, entra no Dharma, no plano Shakya, né? A sogra... Pois sabe que não se fala da sogra na história, né? Ele não decidiu, é muito mal. A sogra não entra. Engraçado. A sogra já mataram antes, né? Não, mas é isso.
Não, eu falei de pai, né? Eu tive um outro que tinha filhos adolescentes. E eu vi os filhos adolescentes não perdoarem ele, não depois que ele saiu do retiro. É. E também mulheres, né? A Valama Elizabeth fez 2 retiros longos, mas ela via os filhos assim, uma vez por semana eles vinham ali manter algum contato, né? E no caso, o pai e as outras pessoas cuidaram das crianças fora, né? Então é uma coisa desafiadora. As pessoas morrem, você está em retiro, morre alguém, você não teve oportunidade de falar a última vez, né? Mesmo Gampopa, Milarepa disse para Gampopa, agora você vai lá praticar. A Gampopa foi embora e Milarepa morreu. Ele não teve uma oportunidade de ver o mestre pela última vez, né? Que para os grandes alunos, assim, o mestre é o ser mais importante na vida deles, né? Porque a família é assim, a família já teve quantas famílias ao longo de tantas vidas, mas alguém que te aponta o caminho de liberação samsara é alguém que realmente te beneficiou. Então, aquela coisa, né? Você vê quando o Guru Rinpoche vai embora e a Sorial se joga no chão, se rasga toda, assim, né? E Manjushri Mitra, né? Quando o Garab Dorje vai embora, faz a mesma coisa. É muito interessante, assim, essa conexão profunda, né? Com a pessoa, né? Que te guia, assim, no caminho. Mas eles também vão embora. E você sai em retiro e aquilo acontece. Por exemplo, o Shagdu Rinpoche morreu em 2002, tinha várias pessoas em retiro, né? Ele morreu. Então, um pouco assim, né? A pessoa no retiro, ela vai lidar com essas privações todas e vai ver como é que se vira nos 30, né? Ou nos 60, nos 90. Então, é um formato de prática. Se a pessoa conseguir liberar no dia a dia, melhor ainda, não precisa nem fazer o retiro. Grandes mestres e praticantes não precisaram fazer retiros médios ou longos, né? Então, é um formato também. Se a pessoa gerar essa mente que libera os fenômenos, né, no seu surgimento, por exemplo, gerar desapego, né, liberação diante das coisas, e a pessoa põe diante dela ali, né, o objeto de desejo e fica olhando e sorrindo para o objeto de desejo. Assim. Olha lá, objeto de desejo, de apego lá, né? O clone da Shiva aqui, a cachorrinha da Nick, né? Né? Aqui, ó. Vocês não verem que, ó, veio junto aqui, ó, pro estudo. Da Shiva. Qual que é a raça mesmo? Lulu da Pomerânia. Lulu da Pomerânia, ainda alemã. Belezinha. Quase arrancou minha jugular uma vez. Eu fui abraçar a Mickey, não vi que ela estava aqui assim. Aí saíram os dentes. Sabe o Alien? Vocês tiram o Alien, o oitavo passageiro, assim, né? Surgiu uma boca, assim, querendo. Mas eu, como sou ninja, tchum, pulei rápido, né? Treinei com o Neil, né? Verdade, estava virado. Então foi isso. Coitada da Chicoltada. Não é? Mas aí a ação negativa não se concretizou, né? Não foi completa. Aí eu boto ficar ouvindo puja, ficar ouvindo mais Né? sério, para ver se ela se livra desse karma negativo. Mas é assim, a gente tem apegos, né, gente? Apegos à família, então, às pessoas queridas. Esse é um apegão. Como é que a gente vai se libertar do apego aos seres queridos? Que não é virar as costas para eles no sentido de serem diferentes ou não amá-los mais, mas como a gente se livra do apego no meio da relação? Essa é uma prática avançada, não é? Prajnaparamita em relação à identidade, né? Por exemplo, né? Ontem foi Dia das Mães. Talvez a identidade assim no reino humano uma das mais profundas assim, né? De uma mistura de amor, compaixão, apego, tem amor e confusão misturado ali. E aí tem muito apego. E aí como é que solta isso? E de novo, soltar não é abandonar, né? Não é aquilo, mas tem que soltar. Você não é mãe, o filho não é filho. Aquilo é apenas um sonho no Sansara, como se você sonhasse à noite que era mãe de alguém lá no meio do sonho. Exatamente a mesma coisa. Só que não, parece que é real. Né? Tem os corpos, tem os elementos, tem os movimentos daqueles seres ao teu redor. E aquilo dá uma impressão de que, não, esse sonho aqui é real, esse aqui não é vazio, não. Esse não é vazio. E aí aquilo, por exemplo, se alguém faz mal para um ser amado nesse nível, né? Como é que eu reajo, como é que eu lido, né? Como é que eu não gero violência ou alguma coisa, né, diante do outro ser? É um super desafio, vai ter que praticar muito.
apego, né, aos pais, aos filhos, aos irmãos, aos amores, aos seres odiados. A gente vai ter que também liberar os seres odiados, né? É um longo processo. É? Então, né? Bom se fosse. Como diz o Lama brinca, né? Sabe quem vai ser o primeiro que vai estar te esperando lá na porta do bar do Viraceira, assim, com um porrete na mão, assim, batendo? Demorou, hein? Demorou, hein? Estava te esperando. Todos os criadores kármicos, com pedaços de pau na mão ali para te pegar. Então é melhor liberar os seres odiados de verdade, né? É, é isso aí. E no bardo, né, a nossa mente alucinada, ela vai encontrar as experiências que a gente plantou, né? Se a gente morreu com muita raiva, ou muito ódio, ou muita frieza com alguém, a gente vai encontrar coisas semelhantes. Se, por exemplo, tiver muita frieza, infernos gelados, total. Você vai encontrar situações de infernos gelados, né? Se tinha muita raiva quente, infernos quentes. Então, é melhor purificar, liberar isso tudo em vida, né? Para não ter que reencontrar. Senão, O que é? Infernos gelados? Pra saber se vai precisar de um leque ou de um casaquinho. É, um leque, um casaquinho, né? Só que vai precisar levar uma super jaqueta, né? Da face norte, uma coisa assim, porque não vai dar conta. Na véspera do Dia das Mães, eu fiz um inferninho para mim, que o Lucas viajou, né? Ele tá lá na Dinamarca. Sim. Então, fiquei seguindo o aviãozinho aqui no meio da planta. Ah, você estava preocupada com a viagem dele. Ah, claro, vai atravessa aquele Atlântico, você vê no mapa, aviãozinho. Ai, meu Deus do céu. Aí no Dia das Mães, eu tava assim, ó. Passou o Dia das Mães. Ah, você ficou à noite acompanhando o voo. Fiquei, ele chegou, eram 5h20 da manhã. Viu? Ele chegou 10 horas de novo, meu Deus. ficou a noite toda. A noite inteira. Aí ele parou, 2h30 da manhã, ele chegou em Madrid. Meu filho, O Uber. do nosso povo aqui, eu acho que eu não vou perder a conexão. Não vai dar pro filho, não vai dar pro filho. Vamos com ele. Você viu como é que é? A mãe não dormiu para acompanhar o voo do filho no computador. São os nossos medos, ansiedades, prisões, né? Muitas prisões. Precisamos de prágina, né? Mas realmente é mais difícil liberar o reino dos deuses do que o reino dos infernos. O reino dos infernos a gente quer liberar porque ele nos faz mal, né? Ele queima. E já o reino dos deuses, como ele aparentemente é bom, é agradável, ele gera mais apego e fixação. Então, não pode sobrar nada no final, né? A gente vai ter que desapegar de tudo. É a única chance. Tem como preservar alguma região do Sansara e se iluminar mesmo assim? Não tem. É o que a gente quer fazer. Alguma coisa. É um pé em cada canoa. Exatamente. Essa é a tentativa, né? É a tentativa. Às vezes pode parecer que o método é muito frio, né? Quando a gente fala em desapego, por exemplo, as pessoas acham isso meio ruim, né? Interpretam mal, como se desapego fosse sinônimo realmente de, né, desamor, indiferença. E não é, né? Não é, né? O desapego que permite o amor legítimo. Quando tem apego, não é amor. Não é amor. Aquilo ali é fixação, é manipulação, é controle. Aquilo não é amor. Amor, na visão budista, é ver o outro bem, não importa o que ele faça para mim, tá comigo, não tá comigo, me respeite, não me respeite. Isso é amor genuíno. Né? Todo amor que faz alguma barganha, te amo, mas né, você tem que ser assim, assim, assado. Aí já não é bem amor, né? Daí é uma construção utilitária do samsara. Então, nossas relações são todas um misto um pouco dessas coisas, né? Tem um quê de amor genuíno e compaixão genuína, e tem pedaços que não são bem livres, né? Que ainda a gente espera coisas do outro, exige coisas, fica mal quando o outro não age assim ou assado, né? Então, você já tem muitas expectativas de comportamento em relação aos seres, né? Então, mostra a nossa fragilidade. Como a gente está todo, né, cheio de, como o Lama diz, agulhas assim variadas, e aí a pessoa não sorri para mim. Pronto, apertou uma agulha. Ela não me ama mais, o que aconteceu? Por que ela não está sorrindo para mim? Opa! Né? A pessoa vira à noite sem dormir pensando por que o outro não sorriu. E, bom, as redes sociais nem se fala, né? Por que ela não curtiu? Por que ela não respondeu? Por que não deu azulzinho, azulzinho? Né?
Então, é uma fragilidade gigantesca do ego, né? De sofrer, né, com as relações, assim, com o comportamento dos outros. Né? É. O buraco é grande, né, do Sansara. Mas aí, de novo, Prajna Paramita, tem uma saída, e a saída é relativamente simples, assim, olhar para as coisas com clareza, né, com lucidez. No meio das coisas, olhar para as coisas de uma forma ampla, de uma forma livre. Eu não sou, o outro não é, tudo é apenas uma situação de sonho, né, um encontro temporário, né, em que a gente faz o melhor que pode pelos seres fictícios e eles fazem por nós alguma coisa e aquilo dura um tempo e daqui a pouco cada um vai para o seu lado, bate um vento, né? E o Marcelo, Shagdu Rinpoche dizia, né? É como um encontro numa rodoviária, assim, a gente senta, bate um papo ali esperando o ônibus chegar, daqui a pouco chega o meu, chega o teu, cada um vai para um lado e assim a gente parte para outra vida. É assim que é o Sansara, né? Os encontros são todos fugazes, não é? Marcelo, Oi, Lúcia! eu tenho apostila, eu gosto de acompanhar, eu sou das antigas. Até a Certo. página 38. Você é mais, né? Tem mais lá no. Vai ter mais. Pessoal, A gente terminou agora a página 56, que é o pedaço que já está revisado. Para a semana que vem, a gente vai mandar mais um pedaço revisado. não, eu ainda estou para 38. Por isso que eu fiquei me perdendo, só fiquei escutando você. É, a última que a gente mandou vai até a 56. Mas depois a gente vai colocar no grupo de novo, Lúcia. Pode deixar. Legal, obrigada. Imagina, querido. Tá bem? Então, vamos ficar por aqui. Lembrando, tem vagas para o curso do Rossano, lá no Abirate, né, de cozinha e Dharma. Vai ser interessante, né? A gente vai praticar e comer bem. Então, né? Sansara VIP, pena que vocês não vão problema, né? Então, num outro Sansara VIP, né? Mas ainda tem vagas para o curso com o Rossano, agora 21, 20, não, 23, 24 e 25, ao final de semana. 23, 24 e 25 de maio, né? Aí, em junho, o Lama Santa vai estar aqui no Rio, né? 24, 25 e 26 de junho, à noite, né? Segunda, terça e quarta, lá. 24, 25 e 26, é lá no João 23. E em agosto, né, tem o Retiro com o Lama no Abirate, também, 16 a 20. Então, esse programa em si. Vamos aproveitar. No Abirate, é 16 a 20 de agosto. Um retiro um pouco mais longo, né? O Lama vai dar. Aproveitar. Vamos lá correndo para o alojamento, ver se o banheiro fica pronto. Vamos ver se dá tempo. Então, temos vários bons movimentos, fora os infinitos online, né? Que não dá nem para lembrar de tanta coisa que tem. De cada um vai fazendo o que dá. Também não deveria gerar uma ansiedade, né? Por não conseguir participar de tudo, né? Melhor não. Precisa. Vamos aos poucos. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade, o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lo cho sum rain lo che zam ling sa sum cha par dro jo cho sum nan wa dan medra do sum gele show. Boa noite. Tchau, pessoal. Até semana que vem. De olho nesse bicho.